capítulo 1, versículo de número 7. Os irmãos que quiserem podem acompanhar aqui pelo telão. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 7. Os irmãos podem ver que agora passou, né? Mas ali em cima, daqui a pouco vai passar. Como chama esse parceiro? Vai passar escrito aqui em cima. É algum termo em inglês que eu não sei. Olha lá, mensagem de hoje: purificados. E aqui embaixo o versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se porém nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, comunhão entre irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o versículo-chave. Nós passaremos por alguns outros versículos, por algumas outras passagens, mas irmãos, atentem-se a isso. Se porém andarmos na luz, como Ele está no Senhor, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós passaremos a pregação da palavra e nós louvamos o Teu santo nome, nós louvamos a Tua presença no meio de nós e nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. Que essa palavra entre nos nossos corações e nos edifique e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Marcelo, sem querer abusar da sua bondade, se puder pegar só um copo de água, que aqui secou a fonte. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, como já foi adiantado aqui, hoje o tema da pregação, o tema dessa palavra de hoje é purificados, ou se alguém preferir, purificação. Nós trataremos sobre isso. E o que versa sobre a purificação nos termos espirituais, que é o que nos interessa nessa noite. Irmãos, Deus, Ele criou o homem, e do homem Ele extraiu e fez a mulher, e os fez habitar no jardim. E então o Senhor Deus ali deu a direção para que eles cuidassem do jardim, cuidassem do local, dessem nome aos animais. E o Senhor, todos os dias, na viração do dia, Ele se fazia presente, e ali Ele tinha intimidade e comunhão espiritual com Adão e também com a Eva. Eram feitos a imagem e semelhança. Eles estavam no jardim do Éden, mas o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, como todos sabem, quando a serpente, na figura e na imagem de Satanás, fez com que Eva e Adão caíssem. Não precisam abrir, mas eu vou ler aqui 1 Timóteo 2,14. Está escrito assim: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Não é o tema central, mas nós precisamos observar isso. A serpente, ela tentou a mulher, ela foi tentada e enganada, e então a mulher Eva fez com que Adão, o homem, também fosse enganado e também caísse em pecado. Obrigado. E então, desde que o homem pecou, que eu estou falando do homem, o gênero, né? Homem e mulher, desde quando os filhos, as criaturas de Deus pecaram, a raça humana, nós
nós todos ficamos separados da presença de Deus. Então aquela comunhão, aquela intimidade que Deus tinha com o homem, ela foi de certa forma rompida. E como todos sabem, no Antigo Testamento, nós, humanos, nós não tínhamos, via de regra, o contato direto com Deus. O contato era feito por meio do sumo sacerdote. O homem, então, ele só ouvia a direção que vinha desse sumo sacerdote, que representava a presença e a figura de Deus. Muito diferente do que nós vivemos hoje. E é por isso que nós falamos e pregamos que todos que nascem, do homem e da mulher, toda criatura, todo ser humano que nasce pecador, porque está na linhagem de Adão e Eva. E é por isso que comete pecados. Então, quando nós falamos em termos espirituais que nós somos pecadores, nós não estamos entrando na questão dos pecados cometidos. Nós estamos entrando na questão de que nós nascemos pecadores e por isso nós pecamos. A figueira, ela produz figos. Toda pessoa que nasce produz pecados, porque é pecador. Certo? Então, nós não podemos levar em consideração nessa questão as ações, as atitudes. Nasceu é pecador. É por isso que nós não gostamos daqueles que vêm, e aqui não é uma crítica a ninguém, tá? E falam: olha, eu estou na igreja, eu leio a palavra, eu tenho a comunhão com os irmãos, mas eu nunca pequei, nunca fumei, nunca bebi, nunca adulterei, nunca enganei, eu sou nada. Irmãos, por mais que nós não tenhamos cometido falhas anteriormente, mesmo assim, nós somos pecadores, porque nós nascemos pecadores. E na presença de Deus, com todo respeito, não interessa o nosso passado, o que interessa é o nosso futuro, que nós estamos vivendo, desenhando e traçando na presença de Deus. Feito isso, como todos sabem, aqui eu não vou detalhar isso. No Antigo Testamento, nós encontramos na palavra de Deus vários rituais de purificação. Então, aquelas pessoas, elas precisavam se purificar de doenças infecto-contagiosas transmitidas. As pessoas, elas precisavam, de certa forma, usar ali de águas, de fogos, para se purificarem. E espiritualmente eles precisavam da presença do sumo sacerdote, que ali, por meio de holocaustos, de ofertas, de sacrifício, havia então a questão da purificação. Mas Deus, tudo que Ele começa, Ele tem terminado. E essa ruptura que havia, essa distância que havia entre nós, humanos, e Deus, ela foi restabelecida. E ela foi restabelecida por meio da vida, ou melhor, da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio à Terra para morrer por nós. Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra e habitou a Terra, desde o primeiro momento, Ele sabia qual era a identidade dele. E portanto, Ele sabia qual era o propósito para o qual Ele estava aqui. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que Ele era o enviado de Deus. Ele sabia que Ele era Deus. Mas que Ele haveria de vir na terra, pregar a palavra, pregar a salvação e morrer por nós. E como todos sabem, Jesus morreu naquela cruz do Calvário por todos nós. E morreu por todos nós, para nos purificar.
Os irmãos também não precisam abrir, mas Jesus, o seu ministério aqui na terra, isso está escrito em Mateus 15. Ele fala que as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Lembre-se, as coisas que saem da boca vêm do coração. Jesus aqui, ele estava falando: ei, o que interessa não é o que entra na boca, o que interessa é o que sai pela boca. Você sabe por que Jesus disse isso? Ele fazia uma referência à nossa natureza adâmica, à natureza do pecado, da imoralidade, do erro, da mentira. Então, naquele momento, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele falava: ei, o problema é que sai de nós, porque dentro da pessoa está uma essência de pecado. Mas ele haveria, como de fato fez, mudado essa história. Jesus fez essa advertência para nos lembrar que só Ele, e por meio dele, nós podemos nos purificar de todo o pecado. Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos nós. Ele verteu o sangue precioso dele, gota por gota, para nos lavar, para nos purificar. Não é à toa que quando Jesus apareceu para ser batizado por João Batista disse: ei, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode nos purificar, só Jesus pode nos lavar, só Jesus pode escrever uma nova história para nós. E é nessa noite que nós estamos aqui para nos lembrarmos de que nós temos um Senhor e Salvador vivo, glorificado, à destra do Pai, que nos purifica de todo o pecado. Lá em Hebreus capítulo 1 está escrito: Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita do Pai. Irmãos, depois de ter realizado a purificação dos pecados, é o que nós falávamos. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para pregar a palavra, para nos levar o amor, para nos mostrar o amor e para nos purificar. E depois de ele ter nos purificado, ele assentou à destra do Pai, como também está escrito na carta de Paulo aos Romanos. Não é à toa que Jesus bradou naquela cruz: está consumado. Eu sempre gosto de falar isso, eu sou até repetitivo, mas é a verdade. Ali está o resumo de Jesus, aqui está o resumo da nossa vida cristã: está consumado. Ele, depois de ter realizado a purificação dos pecados, aquele sangue não verteu à toa, aquele sangue serviu para nos purificar. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Atentemo-nos a isso, lembremos-nos disso. Quando aquela dúvida bater, quando aquela crítica vier, quando aquela sentença de morte for entregue a nós, não se esqueça de que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Lavados e remidos pelo sangue, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos ou faremos alguma coisa, mas porque Ele, o Senhor, se entregou de graça e pela graça. Se hoje nós estamos aqui, e se amanhã nós estaremos,
regozijantes na presença do Senhor, como foi dito aqui, é pela obra redentora de Jesus Cristo, é pela morte dele. Jesus disse, e o consideraram como louco. Ele falava que a morte dele traria vida, e de fato trouxe. Nunca uma morte trouxe vida, só por meio de Jesus. E ainda, quando ele estava naquela cruz, ele teve que entregar o seu Espírito, porque Jesus Cristo, como todos sabem, é nascido pela obra do Espírito Santo, e quem é nascido pela obra do Espírito Santo é imortal. Mas está escrito no Evangelho que Jesus, ele entregou o seu Espírito, e então ele morreu. Quem? Existe um caminho para a purificação. Amém. É claro que o caminho é Jesus. E o caminho para a nossa purificação, o caminho para nós sermos purificados na nossa vida cristã, é o caminho que Jesus trilhou espiritualmente. Jesus Cristo, ele não precisava, mas ele foi batizado pela água. Jesus, ele cumpriu essa ordenança. Ele foi batizado pela água. Nós somos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos batizados nas águas, por imersão, por aspersão, mas nós somos batizados. Mas sabem o significado do batismo? Vocês sabem o significado da água? É a palavra de Deus. Quando vocês lerem água, principalmente no Novo Testamento, entendam que ali está sendo dito sobre a palavra. Outro, dentro do caminho. Primeiro, o batismo. O segundo, o sangue. Lá na carta de Tito está escrito: Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo que somos nós, a igreja gloriosa do Senhor, a igreja que é a noiva de Cristo. Nós já falamos aqui, na palavra está escrito que Jesus haverá de entregar a noiva pura, ataviada para Deus. Nós muitas vezes olhamos para a igreja, nós muitas vezes olhamos, eu estou dizendo aqui, esta igreja, muitas vezes nós olhamos para o corpo de Cristo, para a igreja, que é o corpo de Cristo, e muitas vezes nós queremos apontar o dedo e dizer: aquele não é apto, aquele não pode, aquele não vale. Irmãos, na igreja tem joio e tem trigo, mas quem separa é Deus. Qualquer pessoa que entrar por aquela porta será bem-vinda. Não quero saber o passado. Eu estou não preocupado, mas eu estou ocupado em pregar a palavra para que ela e eu também tenhamos um futuro com Deus. Quem separa é Deus. E Ele haverá de entregar a sua igreja glorificada para Deus. Quando Jesus voltar, quando houver os arrebatamentos, porque não será um arrebatamento, serão 5 arrebatamentos. Quando houver os arrebatamentos e a igreja for levada, ela será entregue por Jesus glorificada. Vocês conseguem entender isso? E nós aqui muitas vezes hoje apontando o dedo, e às vezes nós apontamos o dedo para nós mesmos. Eu não sou digno. Digno quem é? É pela graça. Mas Ele entregará o corpo, que é o corpo dele, glorificado a Deus, que é a igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. É o batismo na água, é o sangue que Jesus verteu naquela cruz, e é o batismo pelo fogo. João, o Batista, lá em Mateus 13, ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim, Jesus, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizou na água, mas Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Ele nos batiza com o fogo do Espírito Santo. E quando Jesus nos batiza com o fogo serve para quê? Para purificar. Para purificar. Permita que Jesus batize-o e batize-a com o fogo de Deus, o fogo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é para nos purificar. Jesus está tocando nas nossas vidas, nos nossos lábios, nas nossas mentes, e nos purificando de toda maldade, nos purificando dessa natureza pecaminosa. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais a natureza adâmica do pecado, nós temos a natureza de filhos da promessa, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, purificados. Nós já falamos aqui que Deus, Ele quer intimidade conosco, intimidade. E Jesus, Ele quer o quê? Nos purificar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo. Justiça é com Deus, justiça verdadeira é de Deus. A justiça humana não produz a justiça espiritual. Eu sou suspeito para falar. Advogado atuante, eu não posso aqui criticar a justiça, até porque é a profissão que eu escolhi. Mas eu confesso para vocês, a justiça humana, ela não se equipara jamais à justiça de Deus. Justo é Deus, Ele é justo, nós não. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O purificar de toda injustiça não é só a injustiça que nós podemos eventualmente praticarmos, mas a injustiça também que são as injustiças que são praticadas contra nós. Essa perseguição, essa palavra, essa mentira, o Senhor Jesus não tolera, Deus não permite, e Ele derruba por terra, em nome de Jesus, nessa noite, para a honra e para a glória dEle. Eu já disse aqui e vou repetir, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, por meio da palavra, lá em João 15:3, e Jesus falando, muitas vezes nós passamos batido desse versículo, um versículo tão curto, tão simples, tão objetivo, mas que tem um poder fantástico, um poder de dinamite. Jesus disse: nós vocês já estão limpos. Alguém está com a palavra perto desse versículo?
Por favor, João 15:3. Pode confirmar para mim, por favor? Eu falei que eu precisava abrir, mas agora eu vou pedir para o irmão só confirmar para mim. Vamos ver se a espada está afiada. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa espada. Glórias a Deus. A irmã pode ler para nós em voz alta, por favor? João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como que é? Nós já estamos purificados. Então, nessa noite, eu não estou trazendo uma palavra profética, eu estou trazendo uma palavra de Deus. Amém. Nós já estamos purificados por meio da palavra. E que palavra? A palavra viva de Deus. Amém. A Bíblia Sagrada. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia. Sabe? Pode parecer grosseria da minha parte, mas eu não estou nem aí se a pessoa é evangélica, católica. Eu só faço 3 perguntas. Você crê em Deus? Sim. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Você crê na palavra de Deus? Sim. Ah, é salvo. É salvo. Amém. Glória a Deus. É a palavra que diz, não sou eu. E uma vez salvo, eternamente salvo. Nós podemos não aceitar isso, mas se alguma vez na sua vida, você em consciência, você se reconheceu pecador, você aceitou Jesus como seu Salvador, você está salvo. O seu lugar na glória com Deus está garantido. Se você vai matar, adulterar, mentir, pisar no pé de alguém depois, é uma outra história. Uma vez salvo, eternamente salvo. Amém. Porque quando nós somos salvos, o nosso nome vai para o livro da vida. E vocês me desculpem, Jesus não tem borracha. Não, o Gilberto aqui não, ele está salvo. Aí amanhã eu minto para alguém, não, vou pagar aqui o Gilberto, é isso que o Gilberto. Aí depois eu me arrependo, não, volta o Gilberto aí. Não. Agora o Gilberto, ele aprontou no seu lá, não, risca de novo. Uma vez salvo, eternamente salvo. O que nós fazemos da nossa salvação para frente vai mudar a salvação da nossa alma. E se nós vamos reinar ou não com Cristo no milenar, durante 1000 anos. Aí, não, é uma outra história. A salvação do Espírito eterna. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra é poderosa. Essa palavra tem que determinar a nossa vida cristã. Ou a Bíblia Sagrada não vale para mais nada. Tem um outro versículo, eu já vou terminar. Em Efésios 5:26, quem é casado, quem é noivo, quem já está nas bodas de ouro, de prata, nós vamos chegar lá, né, irmão? Vocês já estão convidados. Guardem esse versículo. Esse versículo é uma chave. Eu mandei para o minha esposa esses dias. Efésios 5:26. Anota aí. Depois vocês vão ler juntos lá em casa. Quem é casado. Quem quer casar também já vai aprender. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Olha a analogia que vai ser feita na palavra. Como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Para santificar. Purificando com a lavagem da água. Pela palavra. Pela palavra. Você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Será que eu estou me entregando
pela minha esposa. Eita. Para santificar. Amém. Purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Ei, maridos! Palavra. Fala a Deus. É que palavra não é o xingamento. Não é, vai para lá, sua cobra, não. Pela palavra. Você começa dizendo eu te amo, mas aí depois faz uma vírgula e usa a palavra. Não, vamos sério, não é brincadeira. A palavra. A purificação é pela palavra de Deus. Quando nós temos a intimidade, a comunhão com a palavra, nós começamos a trilhar o caminho da santificação. Amém. Deus, falei aqui semana passada, a primeira coisa que Deus quer de nós não é a santificação, não é que nós sejamos santos. A primeira coisa que Ele quer e espera de nós é a intimidade. Porque quando nós somos íntimos de Deus, nós nos tornamos santos. E a santificação é um processo. A salvação, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Está salvo. Certo? É um ato. Mas a nossa santificação é um processo. É o dia a dia. Eu não estou totalmente glorificado. As minhas vestes não são alvas como a neve, mas serão, assim como a cada um de vocês. É pela palavra. Então, irmãos, nós temos que ter isso em mente. Nós nascemos pecadores e por isso nós pecamos. Mas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós somos lavados e remidos pelo sangue. E nós então começamos o caminho da santificação, porque purificados nós já fomos por Ele. Nós devemos ter o batismo pelas águas, a importância do sangue de Jesus e o batismo pelo fogo. Nós devemos também ter em mente que Jesus Cristo, Ele quer nos purificar. E nós também, como foi dito, em resumo, usarmos a palavra para a purificação. Sabe, certa vez, Pedro teve uma visão. Você se lembra daquela visão que Pedro teve em Atos 10, no lençol? Alguns animais impuros naquela época. Como? São impuros. Aí a voz do Senhor diz, Atos 10, 15. Anotem esse versículo. Atos 10, 15. Para encerrar, para resumir. Não chame impuro ao que Deus purificou. Nós somos lavados e remidos pelo sangue, perdoados pelos nossos delitos. Nós temos um justo advogado que é o Senhor Jesus. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós somos lavados e remidos, nós somos filhos da promessa. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nessa noite nos diz: não chame impuro ao que Deus purificou. O que nós queremos dizer com isso? Não se ache impuro. Deus já o purificou. Não se ache impuro, indigno, porque Deus já nos purificou. É nessa noite que Deus toca nas nossas vidas. É nessa noite que Ele traz a nossa memória de que a obra de Jesus é tudo suficiente, já é o bastante, já é tudo que nós precisamos. Está consumado. As nossas vidas foram tocadas, foram purificadas pelo fogo, pela presença do Senhor. Passado é passado. E o nosso futuro? Será que nós estamos projetando, resguardando, protegendo os nossos futuros?
nós devemos cuidar da nossa saúde. Nós devemos ter um planejamento familiar. Nós devemos projetar, planejar e proteger o nosso amanhã e o amanhã dos nossos filhos. Faça isso. Meu amigo Elvio é especialista nisso. E além disso, nós devemos proteger, assegurar e planejar a nossa vida eterna. Se vivermos 100, 110, lá em Santa Gertrudes, a nossa vida completou 111. Glórias a Deus. Mas nós temos uma eternidade pela frente. E o que nós estamos fazendo com a nossa eternidade? Basta nós crermos. O que nós haveríamos de ter que conquistar, o que nós teríamos que conquistar, nós não vamos conquistar, porque Deus já conquistou. Amém. Glória a Deus. E se Deus já conquistou por nós, para nós devemos tomar posse. Não queira conquistar nada espiritualmente, você já tem. Aqui foi dito que nós já fomos purificados pela palavra. Em 1 Coríntios 2,16 está escrito que nós já temos a mente de Cristo. Em Isaías está escrito, e em Mateus também, de que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Nós fomos sarados. O que mais nós haveremos de fazer? Só uma coisa: crer e entregar a nossa vida para Deus e vivermos a purificação. Pastor, eu quero ajeitar minha vida. Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, não precisa confessar na frente de ninguém. Confesse você e Deus, que Ele é fiel e justo para perdoar, nos purificar. Deus, Ele não só nos perdoa, mas também Ele nos purifica. Senhor Deus, eu errei, eu tenho essa falha. Ele nos perdoa. E a partir do momento que Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Ele faz uma cirurgia, arranca, limpa e não deixa nem cicatriz. Essa é a vida espiritual. Não chame impuro aquilo que Deus já purificou. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eis a Tua palavra, eis a Tua presença. Espírito Santo de Deus, obrigado. Esquadrinha os nossos corações, Senhor Deus. Visita as nossas vidas. Conhece o nosso coração. Nós queremos ser filhos maduros, conscientes. Nós queremos o Teu toque, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu amor. Nós nessa noite reconhecemos que só o Senhor é Deus. Amém. Nós reconhecemos que só Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que nós já fomos lavados e remidos pelo sangue vertido na cruz por Jesus. Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Mostra-nos a Tua glória. Derrama sobre nós a Tua graça. Nos faça puros na Tua presença.
vocês, representando a cada um de vocês, a sua família. Mesmo que você não seja casado, não tenha filhos, mas você tem uma família. E além da sua família aqui na terra, nós temos uma família espiritual. Nós temos a Jesus Cristo. E nessa noite o Senhor vai tocar em cada um de nós, vai nos purificar, vai nos edificar e vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero